A situação do José Botto fica insustentável no Flamengo. Tivemos aí mais prints vazados aí, né? Impressionante. A situação aí viralizou, né? Até o Planeta do Futebol postou que o jornalista Júlio Miguel Neto expôs o print de uma conversa com José Botto, diretor de futebol do Flamengo. Na conversa, o Botto diz que não gostou da situação causada recentemente e que vai haver, com certeza, uma conversa com o BAP. Também é possível ver outra mensagem de Botto, ele falando em off. O real motivo, encontramos uma opção melhor e não haveria vaga de estrangeiro. Falando sobre, talvez, o Barco ou o Depou, né? O Rodrigo Depou, que eu falei para vocês que o próprio Botto tinha falado sobre isso com jornalistas, não com a gente, mas com jornalistas. Então essa situação aí exposta, né? Isso aí viralizou. Eu estou vendo aqui uma repercussão muito grande em volta desse material, não sei, tá? Eu acho que talvez possam ser conversas até de outros dias, não de hoje, necessariamente dessa conversa com o BAP, a gente não tem como dizer. Mas a questão é, o José Botto está cada vez em situação pior, né? O José Botto cada vez se enrola mais, quando era um momento para ficar quieto, falando com todo mundo, falando um monte de coisa. Eu contei o episódio para vocês do hospital do De La Cruz, que me pediu para não soltar, depois foi lá, passou para o Sport TV, ou sei lá para quem que ele passou mais. Depois a situação do Cruz Azul, do Arrascaeta, que ele mandou, ele falou, desmente isso aí que isso não é verdade. Falou, vou te dar a real aqui, né? Não tem nada disso, tá? Aí eu fui lá, desmenti, olha, o Flamengo não recebeu nada. 2 dias depois, deu entrevista para o Globo Esporte, dizendo que tinha chegado a proposta, assim, pelo Arrascaeta, procura, né? Tinha sido procurado pelo Cruz Azul. Então, o que o Botto tem falado não se escreve, né? E fora isso, né, muita gente expondo ele, o Mauro César expôs aqueles prints que a gente sabe que são dele também. De ter uma crise quando não precisa ter. O Flamengo, ele não precisa ter crise. Não precisa ter crise. Flamengo tá bem, líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas de final da Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil. Aí surge, mas aí também eu acho que é pedir, né? Pra ter estresse. Porra, vende o Gerson. Que é um jogador caríssimo. Torcedor tá vendo que tem chance de perder o Wesley, que é um jogador caríssimo. Tem sondagem pro Léo Ortiz, que é um jogador caro. Mundial de Clubes, Flamengo arrecadou 155 milhões de reais. Aí o que o torcedor tá pensando? Porra, vamos esperar aqui uma baita contratação. Flamengo vai pra cima, vai pro mercado. Que era o mesmo sentimento do começo do ano, diretoria nova, vamos ver quem vem. Meu amigo, aí primeiro veio o Juninho Azerbaijão. Não rendeu nada. Que ainda poderiam falar, viu, Juninho Azerbaijão, como o nosso scout trabalhou e deu certo? Nada. É o último da fila pra entrar no ataque do Flamengo. Contratação do Botto. Aí o Botto não aprendeu com essa e ele vem com a historinha de Mike Johnston, um irlandês que ninguém conhece. Já falei, Irlanda é lugar de cenário de filme Coração Valente, não existe nem futebol, é cachoeira, montanhas, cavalo. Aí Mike Johnston não é só um irlandês que é um futebol que hoje não revela ninguém, é um irlandês que ninguém conhece. Aí foi criticado como deveria ser. E eu acho que o BAP tomou a decisão certa. É minha opinião. Que palhaçada é essa? Já trouxemos o Juninho Azerbaijão, eu autorizei, dei autonomia. Foi ruim. Então não venha com essa lorota de novo. Não quero um jogador desconhecido. Deve ter sido isso que passou pela cabeça do BAP, porque foi isso que passou pela cabeça de dirigentes e de conselheiros que resistiram, questionaram, e o BAP não teve negócio de departamento médico, gente. Foi o BAP, não quis a contratação do jogador. Você que é bem informado. Claro. Foi o Botto que diminuiu a multa do Gerson? A renovação?
Porque a multa do Gerson era impagável. Era 200 milhões de euros. Aí baixou para 25 milhões de euros, que transformou uma coisa para o nível do Gerson pagável. Salvo engano, foi esse ano, portanto foi o Boto. Não sei se o presidente ajudou. Em tese, foi ele que baixou a multa e transformou o Gerson num jogador negociável. Seria mais um erro. Mais um erro. Se você não quer negociar um jogador do nível do Gerson, você cria uma multa impagável. Quando você tira essa multa impagável, você coloca o cara no mercado. Falando do Gerson, né? 25 milhões de euros pelo Gerson é pagado, tanto é que pagaram. E rápido. E rápido. Faz o quê? 2, 3 meses? É mais um querendo pagar, né? O Al-Nassr. Tinha o Al-Nassr. Exatamente. Transformando o jogador pagável. Ninguém pagaria 200 milhões, né? Então, também mais isso o Boto fez. Ele coloca o Gerson numa condição de ser um jogador negociável. E aí vem o Juninho Azerbaijão, diminui a multa do Gerson. E essa coisa absurda aí que pediu. Agora, o Flamengo dá autonomia ou não dá autonomia. Se a autonomia dada não é passível de ser mantida, tem que demitir o cara, pô. E 2 milhões de reais pro Flamengo não é nada que vá mudar a vida. Antes de mais nada, vamos lá, o jogador Mickey Johnston chegaria aqui ao Rio de Janeiro 5 horas da manhã dessa terça-feira, tudo acertado, e o salário dele não ia ser alto, tá, galera? Daria, em 12 meses, em um ano de contrato, o Flamengo ia gastar 8,4 milhões de reais bruto com esse jogador. Já contando com 13º, tá? Todo aquele desenrolar todo. Ou seja, daria em torno de 640 mil reais bruto. Isso não é alto. É menos até do que o Juninho, atacante que chegou, foi a primeira contratação dessa gestão, menos até do que o Juninho está recebendo atualmente. Então, não seria um investimento alto para salário e até mesmo de compra. 35 milhões de reais, hoje, para um atacante de 26 anos, não é considerado um valor alto, pelo contrário. Mas a contratação foi vetada. E para ser bem sincero, pessoal, vamos lá. Supondo que tenha acontecido o seguinte: Flamengo de fato vetou a contratação após análise do departamento médico dos exames do atleta. Para mim é um erro, porque não fizeram isso antes de o José Boto finalizar a contratação. Supondo que vetaram a contratação desse jogador por conta da repercussão negativa, para mim é outro erro também. Mostra que não tem convicção. Isso para mim é pior do que você contratar o atleta e o atleta não dar certo, porque você está se baseando através de repercussão em rede social. Sou totalmente contra isso. Então, gente, está tudo errado. Independentemente do que tenha acontecido, está errado. Algo precisa melhorar. Não é normal isso. Isso não pode ser normal. E o Felipe Luiz, que chegou a conversar com o jogador por videoconferência, foi comunicado pelo próprio José Boto que o jogador não viria mais. E o Felipe Luiz ficou surpreso, porque ele esperava relacionar esse jogador já para sábado, para utilizá-lo já na ponta esquerda. Inclusive, eu vejo muita gente questionando o José Boto, e com razão, tá? Ele é o responsável por contratação, enfim, ele é o homem que o BAP, presidente do Flamengo, colocou ali para ter essas tarefas no dia a dia do Flamengo, mas o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado. E quando eu falo precisa ser questionado, porque ao lado do José Boto, ele também toma essas decisões. Ele tomou a decisão de não utilizar o Alcaraz, sendo que a gente sabe que é bom jogador. Ele tomou a decisão de contratar Juninho. O José Boto foi atrás do Juninho porque o Felipe Luiz indicou, sugeriu. Ele tomou a decisão de não utilizar o Vitor Hugo. Vitor Hugo está sendo cedido ao Famalicão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não utilizar mais o Pedro, quando ele disse em abril que era obrigação dele pensar numa equipe em prol do Pedro, e até o momento não é isso que está acontecendo. Então o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado, tá, gente? Não é só o José Boto, não. Porque o Felipe Luiz ele toma essas decisões também. Também. E ele precisa ser questionado em relação a jogo, sim. Ah, por que eu não posso mudar minhas convicções? Tá aí, ó. O Renato muda a todo momento em mata-mata. Olha o que aconteceu. Hoje tem uma semifinal e o Fluminense está lá, semifinal de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Boto pensa isso aí. É óbvio que pensa. Se põe no lugar dele, independentemente se era uma boa contratação ou não. E para ser bem sincero, se esse atacante irlandês tivesse sendo contratado depois de uma chegada
bombástica. Vou dar um exemplo aqui. Ezequiel Barco, jogador que todo torcedor do Flamengo pede. Se ele contrata o Ezequiel Barco, logo depois esse Mickey Johnson, ninguém ia falar nada do Mickey. É porque o Mickey está sendo contratado depois da saída do Gerson. Depois do Flamengo tá notoriamente com muito dinheiro em caixa. É por isso que a contratação está sendo questionada. Eu não vou entrar no mérito se era uma boa contratação ou não. Mas vamos lá. O José Botto, quando ele chegou, ele ouviu da diretoria que iria ter carta branca. E aí, de repente, passam por cima dele e vetam uma contratação, independentemente do motivo, seja repercussão ou análise do exame médico. É óbvio que eu, no lugar dele, eu também ficaria chateado, eu também pensaria em sair. Ele deve ter, sei lá, 40 anos de profissão, nunca deve ter passado por isso em lugar nenhum, mas eu avisei quando ele chegou. Falei aqui no canal, seria o maior desafio do Botto na carreira, ser dirigente do Flamengo. Fala, torcedor do Mengão, e aí, o que você achou dessa análise do pessoal aí sobre o Botto? O Botto realmente está fazendo tudo de errado aí, foi a saída do Gerson, é culpa dele por ter baixado a multa lá. Sobre o Michael Johnson, deixa sua opinião, o que vocês acharam aí, se você queria ele no Mengão, ou se realmente o BAP fez a coisa certa e o que está acontecendo aí no Flamengo, que toda vez que saiu da competição, tá tudo tranquilo, sempre tem que ter alguma fumaça no Mengão, né? Então, vários comentários aí, deixa sua opinião aí, o que você achou e se inscreve no canal aí, valeu!